quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versos 33 a 35. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. O autor Scott McKnight começa o devocional de hoje mencionando Dan Kimball e o seu livro, que em português seria algo como Eles Gostam de Jesus, mas não da Igreja. Nesse livro, ele traduz aquilo que conversou com algumas pessoas comuns, em cafés, em lanchonetes, enfim. E o que as pessoas responderam para o autor é que elas até acham Jesus uma figura positiva, têm simpatia com ele, gostam dele, até adoram a ele, amam a ele, mas odeiam a igreja, porque a igreja é uma religião organizada, com pautas e programas políticos, porque a igreja é intolerante, porque a igreja oprime as mulheres, porque a igreja é homofóbica, porque a igreja é arrogante e preconceituosa com outras religiões, porque a igreja é liderada por fundamentalistas que interpretam a Bíblia ao pé da letra. Enfim, esses e diversos outros motivos foram colocados. A gente tem uma experiência parecida em português feita no Brasil, que está disponível no YouTube, por exemplo, de pessoas perguntando: o que você acha de Jesus? E as pessoas respondiam. E em seguida, o que você acha da igreja? E esse espírito que pairava no ambiente norte-americano, que foi explicitado no livro, do Dan Kimball, também aparece nesse vídeo e em diversos outros ambientes. Se você tem o costume de usar a internet, talvez já tenha se deparado com a frase: Jesus era um cara legal, o fã-clube que estraga. Ela traduz um pouco essa percepção que a sociedade tem tido a respeito da igreja. E aí, antes de entrar no nosso devocional de hoje, eu preciso fazer um parênteses, que é: nós temos muita dificuldade de admitir os nossos erros. Para um povo que se reconhece pecador e reconhece a necessidade da confissão para o perdão do pecado, nós temos muita dificuldade de nos arrependermos. O cristianismo, a fé cristã, produziu muita coisa ruim ao longo da história. Muita guerra, muita violência, muita opressão, muita desigualdade, muita injustiça. E no nosso tempo não é diferente. Ah, mas essas pessoas não eram cristãs de verdade. Olha, essa é uma saída muito fácil. Nós precisamos ser corajosos, honestos e admitir o tanto de problema que o cristianismo produziu no mundo e continua produzindo hoje. Só que, apesar dessa postura de não admitir os seus erros e de não se propor a discutir esses equívocos, atrapalhar o diálogo com a sociedade e a forma como a sociedade vê a igreja, ao mesmo tempo, o Jesus que a gente encontra no Novo Testamento não é só um cara legal, um pensador e descolado da igreja. O Jesus que a Bíblia nos apresenta é um Jesus que deu a sua vida pela igreja. É o Jesus que está vinculado à igreja e a igreja está vinculada a ele. Na nossa tradição em particular, mas no evangelicalismo de modo geral, a gente perdeu um pouco a dimensão daquilo que a tradição convencionou a chamar da união mística entre Cristo e a igreja. Há uma união entre nós, igreja, e o nosso Senhor Jesus
como um corpo está unido à cabeça. Há uma união aí que não pode ser desfeita. Há uma união extraordinária e cósmica, especial, espiritual, entre Jesus e a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Então, a igreja tem defeitos, porque a igreja é gente. Igreja é um coletivo de pessoas. E pessoas pecam, pessoas falham, pessoas erram. Há erros e pecados maiores, há erros e pecados menores. Mas uma coisa que é importante a gente mencionar também é que o Jesus que se apresenta nas Escrituras é um Jesus que dispõe a mesa exatamente para os pecadores. Os pecadores que, ao se sentarem na mesa e ao se porem a seguir Jesus, são transformados gradativamente à imagem dele. Mas a mesa de Jesus é posta para pecadores, para que pecadores possam se arrepender. Nós não podemos esperar que as pessoas da igreja sejam pessoas perfeitas. Essa não é a mesa de Jesus. Em outras palavras, talvez o problema seja que amamos a nossa ideia de igreja, ou que ela deveria ser, ao invés de amarmos a realidade da igreja e o que ela é. Como Bonhoeffer disse certa vez, quando a gente se apaixona pelo nosso ideal da igreja, a gente não consegue amar a igreja real que está diante de nós. A igreja não é um refúgio para aqueles que já são perfeitos. A igreja é um hospital dedicado a pecadores. E neste hospital está todo mundo em tratamento. Certa vez, estava Jesus reunido com seus discípulos, como narra Marcos capítulo 3, e os familiares de Jesus chegam aonde eles estavam e queriam conversar com Jesus. E Jesus diz: olha, os meus familiares são aqueles que estão ao meu redor aqui. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Os familiares de Jesus desejavam a Jesus, mas não a sua igreja. Não queria associar Jesus àqueles pecadores que estavam assentados em torno dele. O problema que tinham com Jesus não estava no fato de acharem que seus seguidores não eram suficientemente bons. Não, o problema parecia ser o contrário. Acreditaram que Jesus era bom demais para aqueles que queriam se unir a ele. Jesus havia criado um hospital voltado para os pecadores. E os membros da sua família preferiam um local para abrigar os perfeitos. Os familiares de Jesus logo aprenderam a entrar naquele círculo com os outros, mas assim como nós, passavam por dias ruins. Amamos a igreja porque Jesus está no meio dela, porque ele está cercado de pessoas que precisam de seus ensinamentos e de suas misericórdias, que transformam vidas e emanam da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, e porque ele está rodeado por aqueles que o amam. Podemos amar a igreja atual, porque independentemente de a igreja estar exercendo o papel da igreja ou não, ela testemunha do que acreditamos ser a rotatória situada no centro da cidade de Deus, o próprio Jesus. Em vez de desprezarmos a igreja pelos pontos fracos que possui, talvez devêssemos aprender a amá-la, porque a igreja recebe com prazer o fraco e ao longo do tempo oferece cura simplesmente quando se reúne em torno de Jesus. A imagem que Paulo passa da igreja em 1 Coríntios 12 a 14 é a de um corpo com cada parte representando os vários dons que cada pessoa traz à harmonia do corpo. Uma das declarações mais fortes de Paulo se encontra no capítulo 12, no verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Cada um de nós, a você, a mim e a todo aquele que se senta à mesa, a cada um é dado um dom que, de alguma maneira, manifesta o Espírito de Deus. E a cada um é dado um dom visando o bem comum. Não recebemos dons para acumular, para guardar, para nós mesmos, ou para encher a nossa despensa por causa de qualquer emergência. Somos presenteados por Deus visando o bem comum. Deus nos concede dons a fim de que os concedamos aos outros. E aqui nós voltamos ao segundo ponto do credo de Jesus: o amor pelo próximo como por si mesmo. Jesus se encontra no centro da família de Deus. Isso significa que o amor está presente. Bem no meio da exortação de Paulo para os cristãos participarem da igreja, o apóstolo interrompe para nos falar sobre o amor pelo próximo em 1 Coríntios 13. Por quê? Porque a única forma de participar da igreja com equilíbrio
é perceber que o amor de Deus e o amor de Jesus nos capacita a amar o próximo, independentemente de o próximo estar fora de si ou não. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas, capítulo 6, verso 10. A convocação de hoje é para que amemos a família de Jesus, a sua igreja, como um hospital para feridos, e não como um refúgio para os perfeitos.